Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor e pesquisador Marco Severo, do PPG-ADM da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado de Rafael Barreiros Por, diretor de comunicação da ANPAD, professor e pesquisador da Universidade de Brasília. Hoje, nós temos o prazer de receber o professor José Afonso Mazon nos seminários de pesquisa da Divisão de Marketing da ANPAD. O professor José Afonso Mazon figura entre os pesquisadores mais experientes da área de marketing no Brasil. É professor da Universidade de São Paulo desde 1977 e atua no programa de pós-graduação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, a FEA-USP. É bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Possui 63 prêmios e títulos ao longo de sua trajetória acadêmica, entre eles o Lifetime Achievement in Marketing, concedido pela Divisão de Marketing da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, a ANPAD, em 2016. Possui 13 livros, 8 capítulos e 94 artigos científicos publicados ao longo de sua carreira como pesquisador. Suas publicações estão disponíveis em periódicos de alto fator de impacto da área, tais como o Journal of Consumer Research, Marketing Science, Journal of Interactive Marketing e International Journal of Research in Marketing. Suas linhas de pesquisa são processo de decisão do consumidor, indicadores do potencial de mercado, comportamento do consumidor e marketing social, sendo o principal precursor dessa linha de pesquisa no Brasil. Seja bem-vindo aos seminários de pesquisa da Divisão de Marketing da ANPAD, professor Mazon. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço aí pelo convite e acho que a gente pode fazer uma boa troca aqui de conhecimento, de experiência, nesse evento nosso aqui. Muito obrigado. Desculpa, eu estou com uma gripe forte, mas está tudo bem. Tudo bem, Mazon. É um prazer imenso tê-la aqui com a gente. A gente vai começar essa entrevista discutindo um pouco sobre carreira de pesquisador. Qual a sua opinião sobre a carreira científica em marketing? Como você acredita que deveria ser construída uma carreira de marketing? Tá. Veja, eu diria que hoje, no Brasil, nós estamos no início desse processo. Se nós observarmos aí, quando surgiu praticamente, né, a Academia de Marketing aqui no Brasil, foi na década de 1970, com o professor Raymar Richards, que era do Vargas, né? Aqui na FEA nós tínhamos aqui também o professor, né, Geraldo Toledo e alguns outros professores também. Mas, basicamente, o marketing surgiu aqui no Brasil, em São Paulo, né, com alguns professores que vieram dos Estados Unidos. Nós tínhamos aqui na FEA um professor Meyer Stillman, que foi o precursor, que veio também lá dos Estados Unidos, e o professor Raymar Richards, na GV, foram, acho que, os dois grandes expoentes do início, né, do marketing aqui no Brasil, na década de 70. Nessa época, veja, basicamente, o que nós fazíamos aqui no Brasil era, muitas vezes, replicar muitos estudos que eram feitos nos Estados Unidos, né? Se a gente pegar as primeiras dissertações de mestrado e tese de doutorado dessa década de 1970, a gente verifica que havia um baixo conteúdo teórico e muito mais uma ênfase prática, né,
dos trabalhos que eram realizados, né? Muitos trabalhos bastante discursivos, né? Muito texto, né? E ainda a parte da pesquisa propriamente dita ainda pouco desenvolvida nas dissertações e teses dessa época, né? Eu acho que, principalmente a partir da década de 90 e, em especial, a partir de 2000, é que a gente começa a ver um surgimento um pouco mais forte no Brasil, né, de publicações, né, digamos, com um embasamento, digamos, teórico mais sólido e com a utilização de um ferramental científico ou do método científico mais consolidado, muito mais avançado nesse sentido, principalmente na área de métodos quantitativos, né? Eu diria que é muito recente, né, ainda essa carreira, né, do pesquisador, cientista, né, em marketing aqui no Brasil. Na Ampad, nós que acho que é um canal excelente de comunicação que tem sido, principalmente quando a gente tinha os eventos ainda presenciais, né? É uma forma muito importante de comunicação, de troca de ideias, para alavancar esse processo, né? Um problema crítico que nós temos, que eu vejo no Brasil, para ainda incentivar mais, né, essa carreira, né, do professor, pesquisador, cientista em marketing, né, é, é, a, é a restrição muito forte que nós temos em dois sentidos. O primeiro é em recursos para financiamento de pesquisas, né? Eu diria que hoje a boa parte desses recursos estão canalizados muito mais para áreas médicas e na área de exatas, né? E na área humanas, né, mesmo com todo o uso do ferramental, né, estatístico, de machine learning, que hoje se verifica na área de marketing, né, ainda os recursos que a gente tem são, eu diria assim, pequenos, inconstantes, né, e ainda competidores com uma coisa que é muito forte ainda no Brasil, que é a ênfase no ensino. Nos Estados Unidos, você verifica muito, por exemplo, professores que dão aula um semestre e no outro semestre eles se dedicam exclusivamente à pesquisa, né? A pesquisa, orientação, publicação de trabalhos, participação em congressos e assim por diante. Aqui no Brasil, hoje, é comum os professores estarem dando 8, 10, 12 horas de aulas por semana, né? E isso é uma carga, a meu ver, bastante elevada nesse sentido. E talvez a gente pudesse ter aqui no Brasil uma diferenciação do professor e do pesquisador em marketing. Há pessoas que gostam muito de lecionar e dar aula, e que se der, né, 16 horas de aula por semana, aí estaria fantástico, né? Pessoas que gostam exatamente, se gratificam muito com isso daí. E outros que
tem muito mais um pendor, uma orientação, eu diria, para pesquisa, né? Para pesquisa de base mesmo em marketing, né? Eu acho que as nossas universidades ainda não avançaram, né, nesse aspecto, né? E considerar aí essa diferenciação de carreira, né, do professor e do pesquisador. Claro que todos nós temos que lecionar, tá? Mas muitas vezes, né, você pega pesquisadores fantásticos, tá certo? Com 12 horas de aula num curso de graduação, por exemplo, 8 horas de aula. E, evidentemente, para você dar um curso bom, você vai ter que ter muitos trabalhos, corrigir isso daí, e isso consome um tempo violento, realmente, nesse sentido. Isso compete efetivamente com o tempo que você dedica à pesquisa. Então, eu vejo isso como ainda um obstáculo que a gente tem que superar no Brasil, e é ter, né, pessoas mais dedicadas ao ensino e pessoas muito mais dedicadas à pesquisa de base, pesquisa fundamental nesse sentido. Então, aqui no Brasil, então, o que a gente percebe é que, efetivamente, contribuições, né, inovadoras, assim, contribuições que hoje na literatura são destaque, digamos assim, em termos de teóricos, de avanço teórico em marketing, ainda nós estamos engatinhando nesse sentido, né? Nós estamos ainda muito mais na questão muito mais voltados para a questão da pesquisa empírica, tá? do que digamos assim, em ter elementos teóricos concretos que avancem o conhecimento, assim, de maneira substantiva, né? Eu diria nesse sentido. Ótimas colocações, Mazon. A gente queria começar a falar um pouco sobre a sua própria trajetória como pesquisador, tá? Então, observando suas pesquisas publicadas e a própria trajetória que você percorreu com suas pesquisas, é até difícil da gente identificar uma área, exclusivamente uma área dentro do marketing, que foi o seu foco de pesquisa. O seu foco de pesquisa foi muito amplo, né? Então, você tem temas, tem pesquisas com diversos tipos de temas, dentre eles, marketing social, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que foi a, a escolha dos temas de pesquisa que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Como que, por exemplo, você foi ampliando a quantidade de temas dentro da área de marketing, temas de investigação dentro da área de marketing. Gostei muito dessa questão aí que você colocou. E isso acho que é um outro ponto que diferencia muito, realmente, o professor pesquisador, né, cientista aqui no Brasil, do americano, principalmente. Menos do europeu, mas muito mais do americano. Veja, nos Estados Unidos, de modo geral, o pesquisador ele define um foco central e ele passa quase que a vida trabalhando aquela questão ali. Então, você tem o sistema como um todo aqui, né? O campo de conhecimento do marketing, você vai lá numa partezinha dessa floresta toda, num ecossisteminha ali, e fala, olha, eu quero pesquisar, por exemplo, emoções na área de comportamento do consumidor. Você fala, bom, é comportamento do consumidor, dentro de comportamento do consumidor eu vou trabalhar emoções. Ou vou trabalhar
por exemplo, goals, metas, por exemplo, naquilo ali, ou eu quero trabalhar na questão de justiça de preço. Então, são áreas muito específicas e o indivíduo passa a vida trabalhando quase que naquela área, né? E aí, como é que é o processo de seleção, inclusive, lá, de pessoas que você vai orientar nos Estados Unidos? Você chega e fala o seguinte, olha, eu atuo nisso daqui. Se você quiser fazer algum trabalho nessa área, me apresente uma proposta de trabalho interessante, um projeto de pesquisa interessante, eu vou ler, se eu gostar, eu vou te orientar. Então, isso é o que acontece muito lá nos Estados Unidos. Primeiro. Segundo, lá você tem um número relativamente pequeno de orientandos, né? Como no Brasil, a gente chega a ter aqui 10, 12 orientandos, né? Simultaneamente, né? Que vai desde orientandos de TCC, no curso de graduação, orientandos de mestrado, orientandos de doutorado e de pós-doutorado. Então, nesse momento, só para dar um exemplo, eu estou com orientandos nesses 4 níveis, digamos aí, tá? De graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, veja, e aí é uma questão também de filosofia, tá? Rafael e Severo. Veja, eu defendo muito mais a ideia de que o professor pesquisador ele é muito mais um servo do aluno, um servo da academia, um servo da sociedade. Aliás, é por ela, com os recursos públicos, no caso das universidades públicas, é que a universidade, né, sobrevive, eu diria hoje, né? Então, veja, eu acho muito mais interessante e desafiador você chegar e falar o seguinte, ok, você veio fazer aqui o mestrado, você veio fazer o doutorado, é o seguinte, o que você gosta? O que você quer pesquisar? O que te motiva? Qual é a área de conhecimento? E você se vira, você vai ler também junto com o aluno artigos, você, mesmo não sendo especialista naquilo, vai procurar sempre levantar dúvidas, questionamentos, para ajudar ele a crescer. Ele a encontrar o próprio caminho, eu diria, o próprio caminho das pedras, tá? Porque não existe, né, uma forma única de você fazer ciência. Eu lembro bem que no meu mestrado, em 1978, a minha dissertação de mestrado se chamou Formulação de um modelo de avaliação e comparação de modelos em marketing, na área de comportamento do consumidor. Então, veja, eu fiz um metamodelo, digamos assim, e cheguei, na época, a uma conclusão matemática ali até de que você tem mais ou menos 64 caminhos de fazer ciência. Você pode, desde partir daquele caminho mais tradicional, quase que, entre aspas, linear que a gente tem, vai lá, faz revisão de literatura, né? Começa aí formular problema, pesquisa, começa a formular as hipóteses de pesquisa e a tese que depois você constrói instrumento, coleta dados, não sei o que, aquilo lá, né? Esse caminho tradicional. Mas, na verdade, você tem N outras formas de fazer ciência. Você pode fazer ciência a partir de um resultado já obtido e tentar fazer o caminho, um tipo de engenharia reversa disso daí, né? Então, aí é uma questão filosófica que depende muito de cada professor, orientador nesse sentido. Eu optei, né, na minha carreira, por fazer isso daí, né? Quer dizer, ao invés das pessoas, uma visão mais utilitarista, digamos assim, e individualista, olha,
eu quero, vamos supor, a minha tese de doutorado, meu início da carreira foi em marketing social, né? Então, eu falo o seguinte, olha, se você tem esse interesse, ok, eu te oriento, se não, não, algo desse tipo, né? Você já não tinha tantos professores orientadores na década, né, no início da década de 80, né? Eu fiz meu doutorado em 81, então em 82 já estava orientando. Então, então, se isso daí ainda acontece, quer dizer, você limita muito, na verdade, o desenvolvimento, né, do campo de marketing no Brasil, né? Outras áreas. Vai ficar limitado às áreas que aqueles orientadores têm. Então, e segundo, né, eu acho que a pessoa tem que desenvolver naquilo que ela gosta, naquilo que ela se sente bem, porque ela vai estar muito mais motivada, interessada em pesquisar, em ler muito, 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 em refletir, questionar e assim por diante. Então, veja, quando eu fiz a minha livre docência, nós temos aqui na USP duas possibilidades de você fazer livre docência. A primeira é você faz uma tese normal, né, que é aquela clássica que nós temos aqui, que você fez o mestrado e o doutorado já. Existe uma outra dentro da universidade que se chama, assim, que era a defesa da obra. O que significa a defesa da obra? Significa você ver a tua carreira, que se você se questiona em termos da tua carreira, o que você produziu, certo? Que linhas você abordou, como foi isso daí, o que você contribuiu, digamos, para o avanço, né, do conhecimento em marketing e assim por diante. Eu lembro bem que ninguém ainda tinha feito isso. E nesse ano, eu e o professor Nicolau Rinhar, que era da área de informática, nós conversamos e falamos, vamos fazer isso daqui? Vamos. E fomos os pioneiros, realmente, em fazer isso aqui dentro da FEA. Aí, só havia muito tempo atrás um único professor que havia feito isso. Então, a gente retomou isso daí. E que ainda hoje, mesmo depois da gente ter feito isso, ainda hoje, pouca gente se aventura a fazer isso daí. Então, o que eu fiz na época? Eu peguei tudo o que havia produzido e tentei estabelecer eu criei um modelo para classificar, uma taxonomia para classificar as minhas pesquisas. E eu identifiquei que eu tinha 5 grandes linhas de pesquisa na época. E que essas linhas, quer dizer, não é que terminou uma e começou a outra. No final, até hoje, eu tenho ainda, pelo menos dessas 5, 3 linhas em que eu atuo ainda hoje. Por exemplo, a linha de marketing social é uma delas, né? Uma linha ainda forte, que é a parte quantitativa aplicada em estudos de comportamento do consumidor, né? Nesse sentido. Uma outra linha que também está voltada à parte de avaliação de programas, né? Principalmente na área também de políticas públicas, usando marketing social, né? Então, e tudo dentro de uma parte que permeia todas as 5 linhas, que é a parte, digamos assim, de método, de uso do método quantitativo, né? Quer dizer, do ferramental quantitativo. Normalmente a gente usa os métodos qualitativos, né, aí como uma etapa, né, do processo de pesquisa na parte da utilização de métodos quant, nesse sentido, né?
Então, isso é mais ou menos como eu vejo. Então, eu, eu divirjo um pouco dessa linha americana, tá? Discordo um pouco disso daí. Lá é até possível, porque você tem lá alunos do mundo inteiro, você tem indianos, chineses e assim por diante. Eu tenho um orientando que foi meu orientando de mestrado aqui, hoje ele faz doutorado lá nos Estados Unidos, e na escola dele entraram 10 pessoas no doutorado, que ele esteve agora recentemente. O único não oriental era ele. O resto eram coreanos, chineses, basicamente. Então, o mundo todo vai para os Estados Unidos fazer isso daí. Você tem gente da América Latina, gente da Ásia, Austrália, China, né? Japão, Coreia, que vão fazer doutorado nos Estados Unidos. Então, é até possível realmente você fazer isso. Olha, eu trabalho com isso e se você tiver interesse, eu te oriento nisso, ponto. Né? No caso específico nosso aqui, né, que a gente, no Brasil, estávamos ainda na década de 80, iniciando toda essa parte de pós-graduação aqui, né, na área de marketing no Brasil. Né, havia ainda poucos centros, né, no Brasil, na década de 80. Eu lembro bem que, em 1980, num congresso que houve da AMPAD, que foi lá em Salvador, né, haviam mais ou menos umas 40, 50 pessoas participando do congresso. E era geral. Então, eu apresentei dois trabalhos de marketing, outros colegas apresentaram um trabalho de finanças, outros de recursos humanos, outros de planejamento estratégico. Não é como hoje nós temos as divisões, né, aqui na AMPAD. Isso só foi possível criar essas divisões assim em função do aumento quantitativo de pessoas, né? Então, eu acho que foi uma contingência na época, né? E eu acho ainda hoje ainda acho que nós não chegamos ainda no estágio de que o professor seja, entre aspas, um pouco mais individualista e fala, olha, eu quero te orientar nisso que eu trabalho, ponto. Né? Eu ainda defendo um pouco essa ideia de que a gente tem que ser um servo do nosso aluno, tá? Do que ele realmente tem interesse, quer, porque ainda nós temos muito que avançar ainda no Brasil, tá? Nesse sentido. Certo, mas prosseguindo, que passos que você enxerga para ser um dos autores de destaque em um determinado tema na área de marketing? Ainda que você tenha acabado, né, de defender ah, que o pesquisador, muitas vezes ele é orientador, né, e termina tendo que ser servo, né, dos alunos, muitas vezes os próprios pesquisadores têm um determinado tema, né, ou pelo menos algum rumo ele adota. Então, que passo que você enxerga, né, para seguir isso, né, para ser um autor, de pesquisa, né, de destaque? Então, veja, apesar de você estar, digamos assim, do ponto de vista de orientação, aberto a N áreas, então, você pode orientar projetos na área de comportamento do consumidor, em várias áreas, seja na área, por exemplo, de pricing, na área de comunicação, né? Enfim, emoções, enfim, diferentes áreas, né, do comportamento do consumidor. Você também pode orientar projetos também em outras áreas de marketing. Por exemplo, a área por exemplo, planejamento estratégico de marketing, brand equity, coisas desse tipo.
né? Claro que cada professor ele tem um core, né, que caracteriza a sua trajetória. O meu, eu centrei muito, no caso do meu core, muito na parte de método, né? E variei um pouco o conteúdo, mas sempre trabalhando muito na linha da abordagem quantitativa aplicada a problemas, situações de marketing, diferentes campos. Então, eu centrei muito em desenvolvimento de método, até que, por exemplo, um dos mais recentes, que teve uma repercussão grande, né, a nível de contribuição, foi a proposição, né, junto com o professor o Wagner, lá nos Estados Unidos, meu amigo, né, quando nós aceitamos o desafio da APA, da American Psychological Association, né, que convidou pesquisadores do mundo todo a pesquisar sobre o tema, que era o tema SES, né, socioeconômico status, né, ou seja, né, uma classificação socioeconômica, né, aí de pessoas, né, de consumidores. E por quê? Porque a associação, a APA americana, ela falou o seguinte: olha, esse é um conceito que é usado em N campos científicos. É usado na psicologia, na sociologia, na medicina, né? Por exemplo, pessoas que reagem a diferentes tipos de medicamentos em função do nível socioeconômico. E o nível socioeconômico traduz, muitas vezes, a questão cultural, traduz a questão econômica, traduz várias dimensões. Na área de psicologia, tem também muitos comportamentos psicossociais, por exemplo, de pessoas que são fortemente, digamos assim, balizados em função do perfil, né? Do perfil da estratificação socioeconômica daquela família ou daquela pessoa. Da mesma maneira em marketing, isso que dá base ao nosso conceito de segmentação de mercado. Nós aceitamos esse desafio e fomos, bom, onde é que tem grandes bases de dados no Brasil? Só tem um local, IBGE. Então, o que tem do IBGE disponível? Tem o censo, né? Tem a PNAD, tem a base de dados da POF, né? Pesquisa de Orçamentos Familiares. A gente estudou, analisou, tal, etc. Falamos, olha, vamos tentar fazer a partir disso. Então, a gente pegou o cãozinho que tinha ali do IBGE, o ideal não seria aquele instrumento, aquele questionário que eles usaram. Se a gente pudesse, a gente usaria N outras perguntas ali também, que a gente julgava importante para ter, mas não temos. E ninguém vai, você não vai ter nenhum órgão no Brasil que vai falar o seguinte: olha, eu vou financiar uma pesquisa para vocês aí com 20 mil famílias, por exemplo. Não, ninguém vai fazer isso. Você não tem recurso no Brasil, né, para financiar. Então, a gente utilizou, né, fazendo o que a gente fez, uma engenharia reversa nisso. Vamos pegar uma pesquisa que tem e vamos construir agora toda a base teórica a partir desse dado que existe, com as limitações impostas por esses dados. E aí a gente construiu um modelo de estratificação socioeconômica, né, que deu base à publicação, né, de um artigo, né, em 2014, no International Journal of Research in Marketing, né, e nós concorremos com 106 outros trabalhos do mundo inteiro. E houve 3 processos aí de screening nisso daí, não é? Aí que ficaram depois 10 trabalhos, de 10 ficaram 3, de 3 ficaram 1. E a gente ganhou o prêmio da
do Marketing Science Institute. O marketing foi uma coisa colocada do Marketing Science. Então, foi uma contribuição, sim, importante a nível, porque pela primeira vez no mundo tinha um critério de classificação socioeconômica que levava em conta as características da família, por exemplo, a composição familiar em termos de adultos, de crianças, né? Questões geográficas, quer dizer, uma coisa é você falar que o indivíduo é de uma classe socioeconômica mais elevada, né? Vamos dizer, como se convencionou. Nós não colocamos, nós chamamos isso de classe 1 até classe 7. Aí a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, ela resolveu colocar isso é classe A, isso é B1, isso é B2, C1, C2, D e E, né? Mas nós não quisemos colocar isso daí, nós chamamos de extrato 1 a extrato 7. Então, quer dizer, quem é, de repente, classe A, de repente, no Piauí, no interior do Piauí, aqui em São Paulo, poderia ser classe C1, né? Entende? Algo desse tipo. Então, você tinha um fator, digamos, de correção, né? Que era a família, a composição familiar e variáveis do ponto de vista geográfico também. Por exemplo, na área rural é muito diferente do que na área urbana também. Então veja, nesse sentido, eu entendo que a gente é muitas vezes responsivo a coisas nesse sentido. Como foi esse caso? Quer dizer, foi um special issue do né, IJ, né, RM, lá, do International Journal, e do Marketing Science Institute. Os dois, e da APA, né, que lançou a ideia, e eles pegaram isso daí e falaram, vamos ver agora na área de marketing. Também, né, na área de pesquisa, de psicologia e tal, né, tentando trabalhar esse conceito que era da estratificação. Desculpe, eu acabei falando e perdi, acho que um pouco o fio da meada em relação à sua pergunta, Rafael. Perdi o fio da meada, desculpe. Não, Eu, continua dentro do tema. A pergunta era quais são os passos que você enxerga para ser um dos autores de destaque do tema. Tá. Assim, isso, ok. Então, vamos dizer o seguinte, é exatamente isso. Aí, vamos dizer dois pontos aí. Um, é se você quiser, por exemplo, se concentrar num tema, certamente você vai ter muito mais chance de ser um autor de destaque, se você se concentrar num único tema, porque você vai se aprofundar, vai pegar detalhe do detalhe do detalhe. Então, você pode chegar e falar o seguinte, olha, eu posso até dar um exemplo aqui, aí é que você tem, no Brasil, você tinha pessoas fantásticas aí, você pega, né? Foi agora, saiu da GV e foi lá para Londres, né? Que é na área de comportamento do consumidor em emoções, que estava no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, estou esclerosando. Andrade? Isso, Andrade, isso, Andrade, isso. Então, você vê, ele se especializou em emoções, certo? Então, não tem a menor dúvida, você orienta um aqui, outro ali, pesquisa aqui, conversa com um colega nos Estados Unidos, na Europa, etc. Certamente, você vai ser extremamente conhecido exatamente como um cara top naquela área, certo? Agora, se você atua, por exemplo, muito na linha, digamos assim, digamos, do client oriented, né? Ou seja, o client aí seria
teu aluno, né? Ou seja, o que que você gosta? Eu vou te ajudar que você faça pesquisa naquilo que você gosta. Então, você vai publicar trabalhos em N campos diferentes, tá? A chance de você ser conhecido é menor. Sim, porque você tem, digamos, não é de conhecido de destaque. Você, em alguma dessas publicações, certamente terão destaque. Mas você não vai estar trabalhando sempre naquele velho ditado, né, de aquela água sempre no mesmo lugar, né, bate naquela pedra e vai, né, vai furando, né? Como é que é? Água cola em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Algo desse tipo, né? Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido que a linha americana te torna muito mais fácil de ser reconhecido como um expoente em uma área do que você navegando em diferentes áreas. Tá? Agora, isso eu acho que também depende muito de cada pesquisador, né? Como eu falei, depende muito do perfil dele, né? Depende muito também da visão que ele tem, até da visão do, né? Como eu mesmo falei, eu gosto muito, né, de alavancar o desenvolvimento de cada aluno, né, na área que ele gosta. Se você gosta disso, eu vou tentar te ajudar a crescer nisso que você gosta. Por exemplo, eu tive um orientando de pós-doc, Dionir. Né? O Dionir, ele, lá do Rio Grande do Sul, se especializou numa questão chamada de imagem de preço. Então, tem muitos trabalhos publicados nessa área, né? Então, se você for mais a fundo, você tem condição de se tornar realmente uma referência nisso daí. Ou um outro colega aqui de São Caetano, né? O Edson Coutinho, quer dizer, ele trabalhou muito na área de marketing social. Então, fizemos um monte de trabalhos nessa área, principalmente voltados para a área de saúde, né? Então, facilita um pouco você ser mais conhecido, né, quando você se concentra num único campo. Tá? Mas, como eu falei, depende muito aí do perfil de cada um, do objetivo de cada professor, pesquisador, né? É nesse sentido. Eu acho que você tem dois caminhos aí para trilhar nesse sentido. Um, certamente, vai permitir que você seja talvez mais rapidamente conhecido né? E referência, né? No Brasil e no mundo, por exemplo, em algum campo.